Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção podemos compartilhar mais uma vez essa presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. E eu quero repartir algo que o Senhor tem colocado no meu coração, para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Mas antes de nós irmos para a palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, eu quero orar com você, para que Deus nos abençoe, para que Deus te dê paz, saúde, prosperidade, que tudo aquilo que de bom o Senhor tem para nos dar, Ele acrescente na sua vida com muito mais intensidade do que já vem fazendo hoje, se é que isso é possível. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nesse momento nós invocamos a Tua presença, ó Deus, pedimos que o Senhor venha com Teu Espírito, ó Deus, trazer os nossos pensamentos cativos até o Senhor, até a presença do Senhor, para que a nossa mente não se disperse com coisas, ó Deus, que não podem nos ajudar em nada, mas que a nossa mente se fixe na palavra do Senhor, nos ensinamentos da palavra do Senhor, para que haja saúde na nossa casa, para que haja prosperidade nas nossas vidas, para que haja alegria e paz em tudo que nós fizermos, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós uma porção do Teu Espírito agora e repreende todo o mal. Ó Deus, coloca as trevas para longe desse lugar, longe desse lugar onde essa pessoa que está nos assistindo, ó Deus, está, para longe do lugar aqui onde nós estamos ministrando a Tua palavra, e que o Senhor libere, Senhor, poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Livro das Crônicas, no capítulo 14, diz assim a partir do versículo 1: Abias, rei de Judá, descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Mas um dia, o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra esse imenso exército. O Senhor, Tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra Ti.
E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Até aí, está bom para nós. Eu li todo esse trecho para a gente ter uma compreensão, um pano de fundo do que estava acontecendo aí. Eu peço que você que está aí na sua casa, se você tem fé no Senhor, se você crê que o Senhor é com você, diga essas palavras: Senhor, ajuda-me. Faça essa oração: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Gente, a verdade é que depois que se fez tudo, depois que se disse tudo, depois que se recorreu a tudo e nada aconteceu, só nos resta mesmo o Senhor. É uma pena que a gente vá a Ele como última opção, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Eu não sei se você já ficou diante de uma situação sem saber o que fazer. Por exemplo, acontece um acidente e você que não sabe nada de enfermagem, nem de medicina, você não sabe o que fazer com a pessoa acidentada. Sabe aquela história que você não sabe se ajuda, se socorre, se corre, se grita, aquela história: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E quem não tem iniciativa, fica esperando alguém que tenha para fazer alguma coisa. Mas há situações em que até quem sabe o que fazer fica sem opções. O médico chega para a família e diz: fizemos tudo o que podíamos, tudo o que sabíamos, tudo o que estava ao nosso alcance, não há mais nada que a gente possa fazer, agora é só esperar. Os seres humanos são assim, têm limitações, mas Deus sempre sabe o que fazer. Deus sempre sabe do que a gente precisa, e Ele sabe o quanto nós precisamos dEle. Ele sabe o quanto precisamos da ajuda dEle. Para quê? Para que haja paz e prosperidade em nossos dias. Aqui no texto fica claro que tempos de paz e prosperidade em Israel tinham a ver com o engajamento de Israel com o seu Deus. E não é só com eles, com a gente é a mesma coisa. Se você está bem com Deus, não é? Ainda que não haja paz ao seu redor, haverá paz em você. Quando o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor, o sofrimento vinha com tudo. Porque como que isso funciona? Vejam o capítulo 15, versículos 1 e 2, desse mesmo segundo livro das Crônicas, diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com o rei Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Ao contrário do que muita gente pensa, prosperidade não é uma coisa do diabo. Tem muita gente que acha, mas não é. O diabo não quer que o povo de Deus seja próspero, porque prosperidade na vida do povo de Deus significa que Deus está com eles e eles estão com Deus. A prosperidade se torna uma coisa ruim só quando aqueles que se tornam prósperos se afastam de Deus. E sob o governo do rei Asa, Judá prosperou e viveu 10 anos em paz, isso é, sem guerra com os povos vizinhos. E eles tiveram tempo e condições de construir cidades fortificadas. Passados esses 10 anos, um exército enorme, liderado por um etíope chamado Zerá, veio contra E o exército inimigo era composto por 1
milhão de soldados muito bem treinados. Dá para imaginar um negócio desse? 1 milhão de soldados, praticamente 5 vezes a população da nossa cidade aqui de Rio Claro. Mas não era só isso não. Eles também tinham 300 tanques de guerra da época. E Judá contava com 580 mil soldados armados apenas com escudos, lanças e arcos. E Asa foi para a batalha no vale de Zefatá. A gente leu isso aqui. Mas corria uma conversa entre os povos vizinhos de que o Deus de Israel era o Deus dos montes, dos lugares altos. Então o que eles faziam? Eles procuravam atrair Israel para os vales, onde supostamente, o Deus de Israel não teria poder suficiente para ajudar Israel, para ajudá-los. Mas isso era o que os povos vizinhos pensavam. Acontece que Asa conhecia muito bem o Deus a quem servia. E antes de entrar na guerra, ele clama ao Senhor. Asa conhecia o poder da oração. E ele ora dizendo o seguinte: Senhor, isso que está diante de nós é nada para ti. É café pequeno, Senhor. Para nós é muita coisa, mas para ti, esse número de soldados, seus tanques de guerra são nada. Para ti não faz diferença se é 1 milhão ou 10 milhões de soldados. Não há exércitos, nem governos, nem poderosos que possam vencer a ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós estamos contigo, Senhor. Estamos debaixo da tua proteção. Somos o teu povo, ajuda-nos. Confiamos em ti, ajuda-nos. Essa foi a oração do rei Asa. E a oração dele funcionou. E a pergunta que aparece nesse momento, então, por que a nossa oração nem sempre funciona? Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra, aquelas 2 cidades que foram destruídas pelo Senhor? Pois bem, por que é que elas foram destruídas? Por causa da sua devassidão, do seu pecado, da sua malignidade? Não. Deus revelou a Abraão o porquê delas serem destruídas. Abraão até tentou interceder por Sodoma, porque Ló, o seu sobrinho, morava lá. Então, Abraão vai testando a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. Ele começa uma conversa com Deus o seguinte: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma? E Deus responde: não, por amor dos 50 justos eu não vou destruir Sodoma. E a forçação de barra por parte de Abraão continua. Ele vai até chegar a 10 justos. Ele fala: Senhor, se tiver 45, o Senhor vai destruir? 40, Senhor. 30, Senhor. Se tiver 20, Senhor, justos lá. E finalmente ele chega aos 10. Quando ele chega nos 10, Abraão para de forçar a situação, porque sente que a coisa era muito séria mesmo. Não haviam sequer 10 justos naquela cidade, e nenhuma delas. Esse era o motivo da destruição daquela cidade. Se tivesse pelo menos 10 justos nelas, elas não seriam destruídas, apesar da sua malignidade, apesar da sua perversidade, apesar da devassidão que corria por lá. Está em Gênesis 18. Mas não havia um sequer. Então vejam até onde vai a misericórdia de Deus. É algo impressionante. Ele diz, nesse mesmo livro aqui das Crônicas, no capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Senhor, ajuda-nos.
Mas essa não é uma luta que a gente enfrenta só como povo de Deus. Essa é uma luta que a gente enfrenta como indivíduo. Mesmo preparados, mesmo debaixo da proteção de Deus, o inimigo se levanta para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, para roubar os nossos sonhos, e ele vem com tudo. Do nada surge um problemão na nossa frente. 10 anos de paz, nada acontecia. De repente, assim, 1 milhão de soldados vem na nossa direção. Estava tudo bem até não estar mais. E o inimigo procura nos levar para um terreno, para uma situação, para uma circunstância, onde ele pensa que Deus não vai nos ajudar. Ou melhor, onde ele quer que a gente pense que Deus não vai nos ajudar. E se ele conseguir implantar esse pensamento em nossas mentes, o pensamento de que Deus não vai nos ajudar nessa situação, ele vence a batalha. Ele só precisa disso, convencer você de que Deus não vai lhe ajudar. Mas você não pode aceitar esse pensamento de jeito nenhum. Ao contrário de Sodoma, você é um justo, e por amor a você, o Senhor não vai permitir a sua destruição. Muito pelo contrário, Ele vai lhe dar a vitória sobre esse gigante que vem afrontando a sua fé, que vem tentando atrapalhar a sua vida, que vem tentando tirar, não permitir que a prosperidade se instale na sua vida. Eu mesmo tenho enfrentado lutas que para mim são muito grandes nos últimos tempos, gigantes, mas eles nada significam para o Senhor. Os meus problemas, as minhas lutas, os meus gigantes são nada para Deus. Não no sentido de que Ele não se importa, mas no sentido que para Ele, com um sopro, Ele os destrói. Com apenas uma palavra, esses gigantes são reduzidos a pó. Senhor, ajuda-me, porque o que vem contra mim é maior do que eu, é mais forte do que eu, está mais bem preparado do que eu. Senhor, me ajuda. Não deixe que esses inimigos prevaleçam contra ti, Senhor. Gente, a misericórdia do Senhor para conosco, seu povo, seus filhos e filhas, é algo inexplicável. Toda vez que Israel se arrependia de seus pecados, ou seja, toda vez que Israel se voltava para o Senhor, depois de tê-lo abandonado, depois de ter voltado as costas para Ele, todas as vezes, sem exceção, Deus os ajudava. Então, não importa se você não seja lá aquelas coisas como crente, se você se voltar para Deus hoje, Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe socorrer, Ele vai lhe abençoar, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai intervir na sua vida. Então, peça para Deus, ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor, não deixe esse gigante prevalecer contra ti na minha vida. Não, Senhor. Notem que o rei Asa sabia como usar as palavras. Ele não diz, vejam que ele não diz, não deixes o homem prevalecer contra mim. Não foi isso que ele disse na oração. O que ele disse foi: não deixes o homem prevalecer contra ti. É como quem diz: essa guerra não é contra mim. Esse gigante não está afrontando a mim, mas a ti. Assim como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, gente, a nossa luta não é nossa. Essa luta é daquele que luta por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por mim, por você, por quem estiver clamando a Ele. Por quem levantar a sua voz e pedir: Senhor, ajuda-me, socorre-me. E quando se diz que Deus pelejará por mim, por você, por nós, isso significa que a vitória é nossa, é minha, é sua.
Não há legião de demônios que resista ao poder de Deus. Não há problema que resista ao poder de Deus. Não há doença que resista ao poder de Deus. Não há circunstâncias que Deus não possa reverter. Em Marcos, no capítulo 5, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós lemos sobre aquela incursão de Jesus com seus discípulos em Gadara. E Jesus, antes de chegar em Gadara, não disse para onde eles estavam indo especificamente. Só que eles tinham que ir até a outra margem. Mas pense num lugar em que ninguém gostaria de ir. Pensa em você num lugar em que você não quer ir de jeito nenhum. Pensou? Pois é, Gadara. E olha que para chegar lá, no caminho, a coisa já ficou literalmente preta. O tempo fechou, uma tempestade se instalou, os discípulos ficaram com medo e Jesus teve que resolver essa situação. No caminho para um lugar ruim, as coisas ruins já começaram a acontecer. Jesus, ali no barco, acalma a tempestade e traz aquela segurança para os seus discípulos. Então vejam bem, tudo indicava que não era para eles irem lá. As circunstâncias estavam dizendo, não vão para lá. Mas Jesus queria ir até lá. Então eles tiveram que ir, porque a vontade de Deus prevalece sobre as circunstâncias. O poder de Deus prevalece sobre as circunstâncias. E o que os discípulos viram lá, deixaria qualquer careca de cabelo em pé. Um homem sob o domínio de demônios. Não queira ver isso. É uma coisa horrível. Tem muita gente que vive sob o domínio dos demônios, mas a maioria delas vive de forma aparentemente normal, se é que eu posso usar esse adjetivo para quem vive debaixo do jugo de Satanás. Mas são circunstâncias que o demônio não se manifesta, ele age na surdina. Mas com esse homem de Gadara, a coisa não era assim não. Ali o bicho pegava feio mesmo, era visível, uma figura grotesca. E essa figura grotesca vem para cima deles. Assim que Jesus desce do barco, diz o texto, o homem corre desembestado na direção dele. O que os demônios não sabiam, e não sabiam ainda, era que aquela seria a sua última atitude na vida daquele homem. Então, o sujeito sai do sepulcro, onde se escondia, onde vivia, e corre na direção de Jesus. E quando chega diante de Jesus, para de chofre, cai, prostrado. Do sepulcro para uma nova vida. Aquele homem não sabia que aquele dia seria o dia da sua virada, da sua transformação, da sua restauração. Nem os demônios podiam imaginar que iam acabar numa vara de porcos. Mas Jesus sabia. Porque Ele peleja por nós. Por que Jesus sabia? Ele vem em nosso socorro, Ele nos ajuda. Não importa se é um exército de 1 milhão de soldados bem treinados, nem se é uma legião de demônios. Quando Deus intervém, não tem para ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo vem num contexto igualmente fantástico. É Romanos 8, de 28 a 31. No verso 28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Em outras palavras, Deus trabalha para o nosso bem. Os versos 29 e 30 falam que Deus está nos observando como quem não tira os olhos daqueles que lhe pertencem.
Esse é o contexto de onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, conclui que se Deus é por nós, quem poderia ser contra nós? Não importa o que você esconda, e nem aquilo que lhe envergonhe, Deus está trabalhando para que isso não seja contra você indefinidamente. Você sabia disso? Que Deus está trabalhando para que você não seja refém daquilo que lhe destrói. Isso é muito importante, gente. Vejam que quando a gente fala do versículo 28, lá de Romanos 8, todo mundo recita a mesma parte do versículo, mas não o versículo todo. A gente fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo não é só isso. Ele começa de forma diferente. O versículo começa com uma expressão muito forte. Ele diz assim: sabemos, ou nós sabemos. É assim que começa. Ora, se sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então por que nós ficamos atormentados com o que de ruim nos acontece? Deus está trabalhando para que isso não se volte contra nós. É Deus nos ajudando. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a manter essa fé viva em nossos corações, para que nada nos derrote, para que nenhum inimigo, seja ele espiritual ou de ordem emocional, física, para que nenhum desses inimigos nos derrote. Ajuda-nos, Senhor. O rei Asa tinha essa concepção de fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, ele orou, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor. E o Senhor nos ajudou. E como? Os etíopes, com todo aquele staff, com todo aquele exército, fugiram. E o número de baixas entre eles foi tão grande que eles não conseguiram se reagrupar, se recompor. Deus está de olho na gente, não como um xerife esperando que a gente faça algo errado para nos castigar, mas como alguém que está pronto para ajudar quando algo estiver dando errado na vida da gente. Tenha você bala na agulha ou não, quando você gritar por socorro, Deus vai vir para lhe ajudar, porque essa é a natureza dele, é a essência dele. Ele trabalha inclusive para que haja bala na agulha quando precisarmos. As coisas que Deus realiza ao nosso favor são para nos encher de fé, de autoridade espiritual, de coragem, para que quando for necessário, nós entremos em qualquer luta como quem já sabe que vai vencer. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Esse problema, essa luta, esse gigante, esse exército, nada significam para ti. Não permita que nada disso prevaleça contra ti, Senhor. Nós somos o teu povo. Então eu quero profetizar hoje na sua vida, baseado nessa palavra, baseado nesse texto e nesses outros textos de Romanos, que você, se buscar o Senhor, se você pedir pelo socorro do Senhor, pela ajuda do Senhor, Ele não vai virar as costas para você, muito pelo contrário. Hoje Ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Receba aí na sua casa o poder de Deus, a bênção de Deus, a vitória do Senhor. Ore e peça para Ele: Senhor, ajuda-me, 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 Senhor, porque eu não posso com o que vem contra mim, mas o Senhor pode todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor, é nada para ti. Então, ó Deus, estou aguardando a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.